Eu tinha 53 anos quando comecei a sentir que minha casa, por mais organizada e aconchegante que fosse, estava se tornando um lugar de silêncio ensurdecedor. Os filhos já tinham seguido seus próprios caminhos, cada um com sua vida, e embora me visitassem em datas importantes, as horas do cotidiano eram preenchidas apenas pelo som do relógio na parede e pelo tilintar ocasional da chaleira no fogão. Eu trabalhava em regime remoto, prestando consultorias, o que me dava independência financeira, mas também me isolava ainda mais. Não havia colegas de escritório, nem encontros no café da esquina depois do expediente. O mundo parecia girar lá fora, e eu apenas o observava da janela. Foi nesse cenário de solidão que me vi tentada a explorar espaços virtuais que, até então, eu sempre considerara superficiais ou até perigosos. A internet, para mim, era ferramenta de trabalho, não de vida pessoal. Mas uma noite, enquanto navegava sem rumo, fui levada por anúncios e algoritmos a uma plataforma de relacionamentos. Hesitei. Eu me perguntava se não seria ridículo, na minha idade, expor minhas fotos, contar minha história a estranhos e esperar que alguém se interessasse. Ainda assim, havia algo dentro de mim que ansiava por diálogo, por atenção, por alguém que me perguntasse como foi meu dia. Foi assim que criei um perfil simples, sem grandes poses ou truques. Apenas eu, uma mulher madura, honesta sobre sua idade, sobre seu trabalho e sobre o desejo de compartilhar a vida com alguém que não tivesse medo do compromisso. As primeiras mensagens foram comuns, algumas banais, outras até ofensivas. Homens que só buscavam diversão rápida e não hesitavam em deixar isso claro. Mas no meio daquela enxurrada de conversas efêmeras, um perfil se destacou. Ele parecia diferente. As fotos mostravam um homem bem arrumado, em lugares sofisticados, sempre com um sorriso seguro no rosto. O texto de apresentação era educado, direto e com um certo charme de quem sabe exatamente o que quer. Ele dizia ser empresário, viajante frequente, alguém que valorizava tanto os prazeres simples como um jantar caseiro, quanto experiências grandiosas como ver o pôr do sol em outra parte do mundo. No começo, pensei que era apenas mais um daqueles perfis cuidadosamente construídos para impressionar. Mas quando a primeira mensagem chegou, algo nela me chamou a atenção. Ele não começou com cantadas baratas, nem com elogios óbvios. Perguntou sobre meu trabalho, sobre o que eu gostava de fazer nos fins de semana, e de uma forma quase delicada conseguiu me arrancar um sorriso genuíno. Era como se estivesse interessado em me conhecer de verdade. E para alguém que há tempo se sentia invisível, aquela simples curiosidade já era suficiente para acender uma chama discreta de esperança. Os dias foram passando, e nossas conversas, inicialmente curtas, começaram a se alongar. Eu me pegava aguardando a notificação do celular como se fosse um presente inesperado. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um dia escrevia do aeroporto de Dubai, outro de um café em Lisboa, depois do lobby de um hotel em Nova York. As descrições eram vívidas, carregadas de detalhes que me transportavam para fora da minha rotina silenciosa. Eu sentia que, através dele, viajava também, ainda que fosse apenas pela tela. Mas não era só o cenário que me envolvia. Era o jeito como ele falava comigo. Sempre me chamava pelo nome. Lembrava das pequenas coisas que eu contava. Mostrava uma atenção que parecia rara. Havia ternura em suas palavras, mas também uma espécie de solidez, como se ele fosse um porto seguro em meio ao mar incerto da vida. Aos poucos, comecei a abrir meu coração, a falar das noites em que me sentia só, dos medos que carregava em silêncio, das expectativas que, mesmo depois de tantos anos, ainda guardava quanto ao amor. E para minha surpresa, ele não se afastava. Pelo contrário, respondia com histórias próprias, dizendo que também conhecia a solidão, que já havia sido ferido, mas que ainda acreditava em recomeços. Foi assim, em pequenos passos, que a porta se abriu. Aquela barreira que eu mesma havia erguido durante anos contra o risco de ser enganada ou decepcionada começou a ceder. Eu já não via aquele homem apenas como alguém do outro lado da tela, mas como uma presença constante, quase íntima. As manhãs passavam a ser mais leves porque eu sabia que, em algum momento, receberia uma mensagem dele. As noites se tornavam menos pesadas porque, antes de dormir,
Tínhamos trocado confidências e promessas. Eu me deixava embalar pela sensação de que, finalmente, o destino estava me oferecendo uma segunda chance. Quando percebi, já estava completamente envolvida. Era como se aquele vazio que antes preenchia meus dias tivesse sido ocupado por uma companhia que me fazia sorrir novamente. A solidão que me empurrou para aquele espaço digital já não parecia tão cruel. No fundo, eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que muitas vezes o coração se torna o atalho mais perigoso para os olhos. Ele surgiu como um raio de luz em meio ao cinza da minha rotina, um rosto que parecia ao mesmo tempo próximo e distante, como se tivesse sido esculpido para caber exatamente na lacuna que eu carregava dentro de mim. Chamava-se Alexandre, pelo menos era assim que se apresentava, e sua primeira foto me marcou como uma lembrança difícil de apagar. Terno bem ajustado, um olhar firme que transmitia segurança e uma paisagem ao fundo que denunciava sofisticação, talvez um terraço de hotel em alguma cidade europeia. Aquele sorriso parecia calculado, mas não frio. Havia calor nos olhos, um detalhe sutil que me fazia acreditar que não era apenas uma fachada. Ele não era como os outros que eu havia visto na plataforma. Não me abordou com pressa ou impaciência. Não tentou impor charme barato nem sedução vulgar. Alexandre construiu sua aproximação como quem planta um jardim, com cuidado, regando cada detalhe com atenção e palavras que pareciam feitas sob medida para mim. Nossas conversas, a princípio breves, logo se estendiam por horas. Ele parecia ter sempre o tempo que eu precisava, como se suas viagens, seus negócios e compromissos jamais fossem tão importantes quanto responder minhas mensagens. E cada resposta vinha com uma dose precisa de afeto e admiração, como se me enxergasse não apenas como uma mulher madura em busca de companhia, mas como alguém única, preciosa, insubstituível. Eu, que tantas vezes duvidei do meu valor, que me perguntei em noites solitárias se ainda tinha atrativos, se ainda poderia despertar amor verdadeiro, comecei a acreditar que sim. Era como se Alexandre tivesse chegado exatamente para me lembrar disso. Ele falava com uma eloquência sedutora sobre o mundo que conhecia. Descrevia jantares em restaurantes iluminados por velas em Paris, reuniões em escritórios modernos em Londres, passeios ao entardecer em praias da Grécia. Cada cenário vinha carregado de detalhes tão vivos que eu conseguia sentir o cheiro do vinho, o gosto da comida, o toque do vento. Eu sabia que podia ser imaginação, mas me deixava embalar pela fantasia. De alguma forma, era como se estivesse viajando ao lado dele, mesmo sem sair da minha sala. Mais do que os lugares, o que me impressionava era o modo como ele se colocava. Bem-sucedido, mas não arrogante. Experiente, mas aberto. Seguro, mas ao mesmo tempo vulnerável ao falar de seus próprios medos e cicatrizes. Ele dizia ter enfrentado decepções amorosas. Dizia que o mundo dos negócios o tornara cauteloso, mas que em mim via algo que reacendia uma esperança quase esquecida. Era difícil não acreditar, porque tudo parecia convergir para uma narrativa perfeita. Um homem vivido, que já tinha visto tanto, mas que ainda assim encontrava em mim motivos para sonhar novamente. Havia algo profundamente lisonjeiro nessa ideia, e talvez fosse exatamente esse o veneno disfarçado de mel. Quando ele falava sobre o futuro, era como se o destino estivesse sendo escrito diante de mim. Alexandre não se limitava a dizer que gostaria de me encontrar. Ele pintava cenários inteiros de viagens juntos, de uma vida compartilhada entre o trabalho dele e minha rotina, de um lar onde eu não estaria mais sozinha. Suas palavras tinham a precisão de quem sabia exatamente o que eu queria ouvir, e isso me seduzia sem que eu me desse conta do perigo que se escondia ali. O charme dele não estava apenas na grandiosidade das promessas, mas nos pequenos gestos. Ele lembrava do chá que eu disse preferir. Perguntava se eu já havia conseguido resolver aquele problema banal com o encanamento da cozinha. Elogiava meu jeito de escrever quando eu me estendia em mensagens mais longas. Esses detalhes, aparentemente insignificantes, tinham um efeito devastador sobre mim. Faziam com que eu acreditasse que havia, sim, um homem do outro lado, atento, presente, interessado de verdade na minha vida. Aos poucos, comecei a organizar meu dia em torno de nossas conversas. Eu acordava cedo, ainda sonolenta.
mas já verificando se havia alguma mensagem dele. À noite, esperava pelo boa noite, que se tornara quase um ritual, um fecho carinhoso para dias que antes eram só repetição e silêncio. Eu não percebia que estava sendo envolvida em uma rede invisível, que cada palavra dele era um fio cuidadosamente trançado para me prender. Eu apenas sentia que estava viva de novo, que o mundo tinha cor, que meu coração podia bater com força como na juventude. Era como se Alexandre tivesse devolvido a mim uma parte que eu acreditava perdida. E talvez fosse exatamente isso que o tornava tão perigoso. O fato de eu querer acreditar, de desejar tanto que fosse real, a ponto de não questionar nada. As viagens constantes que ele dizia fazer, os negócios que sempre pareciam ocupar seu tempo, os compromissos que justificavam a ausência física, tudo isso parecia natural, até coerente com o perfil que eu conhecia. Afinal, homens bem-sucedidos vivem correndo, vivem entre voos e reuniões, e se ele me dedicava tantas horas apesar disso, não seria prova ainda maior de que eu era especial? Essa convicção crescia dentro de mim a cada conversa. Alexandre tornou-se meu príncipe digital, como eu mesma comecei a pensar em segredo. Ele não vinha em cavalos brancos, mas em mensagens brilhando na tela. Não me oferecia castelos, mas descrições de uma vida que eu podia tocar em pensamento. Era moderno e ao mesmo tempo clássico, o ideal de romance transposto para a era das redes. Eu me deixei guiar por essa fantasia como quem se entrega a uma dança, sem perceber que, ao ritmo doce da música, eu já estava sendo conduzida para muito além da linha de segurança. No fundo, a solidão que me empurrou para aquele espaço virtual foi o terreno perfeito para que ele florescesse em mim como uma presença indispensável. Alexandre parecia ter brotado do nada, mas em pouco tempo já se tornara central em meus dias. Eu não sabia, ou não queria saber, que quando alguém aparece com tamanha perfeição, muitas vezes o que se esconde atrás é uma máscara bem ensaiada. Mas naquele momento, cega pela atenção, pelas palavras doces e pelas promessas cuidadosamente distribuídas, eu só conseguia pensar que, finalmente, talvez a vida estivesse me dando o presente que eu tanto havia esperado. Com o tempo, as conversas com Alexandre deixaram de ser apenas trocas casuais e começaram a ganhar contornos de futuro. Ele não se limitava mais a me contar sobre as cidades por onde passava, ou a rotina dos negócios que dizia conduzir. Agora, falava como se estivéssemos traçando um caminho juntos, como se nossos destinos já estivessem entrelaçados antes mesmo de nos encontrarmos pessoalmente. Era sedutor ouvir alguém projetar a vida não como um acaso, mas como um plano calculado, como se eu tivesse finalmente encontrado alguém que sabia o que queria, e mais ainda, que me queria ao lado dele. Alexandre dizia que estava cansado da superficialidade, que já tivera mulheres atraídas apenas por sua posição ou aparência, mas que comigo havia encontrado uma essência, um calor humano que ele julgava perdido no mundo moderno. Essas palavras penetravam em mim como bálsamo, porque no fundo eram tudo o que eu desejava acreditar, que havia em mim algo único, capaz de ser visto e valorizado mesmo à distância. Logo, as promessas começaram a ganhar contornos mais concretos. Ele falava em viagens que faríamos, como se já estivessem marcadas em um calendário invisível. Descrevia com minúcia o dia em que me buscaria no aeroporto. Falava das roupas que eu deveria levar, até mesmo das paisagens que faríamos questão de ver juntos. Quando me contava isso, não era em tom vago. Ele falava como quem está diante de algo certo, palpável, apenas esperando o momento de acontecer. E eu, envolvida pela narrativa, não percebia a armadilha por trás de tanta convicção. A cada detalhe acrescentado, meu coração se convencia ainda mais de que se tratava de um amor verdadeiro, um encontro de almas que não poderia ser desperdiçado. As conversas noturnas eram as mais intensas. Ele dizia que pensava em mim antes de dormir e que, ao abrir os olhos em quartos de hotéis luxuosos e solitários, era a minha imagem que surgia primeiro em sua mente. Repetia que não queria mais apenas me mandar mensagens, que sonhava com o toque real, com o cheiro da minha pele, com a certeza de que eu não era apenas uma voz através de um telefone. Havia uma doçura ardente em suas palavras, e ao mesmo tempo uma urgência que me embalava e me deixava em suspenso.
Parecia uma paixão tão avassaladora quanto aquelas que eu lia em romances, uma mistura de ternura e intensidade que parecia impossível de fingir. Quando eu, por vezes, levantava dúvidas sobre como poderia dar certo um relacionamento à distância, ele respondia com frases certeiras, como se já tivesse pensado em tudo. Dizia que as distâncias físicas não eram nada diante de sentimentos verdadeiros, que o amor não conhecia fronteiras, que o que importava era a conexão entre duas almas, não os quilômetros que as separavam. E essas palavras, ainda que clichês, soavam diferentes na voz dele. Porque ele tinha uma habilidade rara. Conseguia vestir de sinceridade até mesmo as frases mais comuns. Eu me sentia envolvida por uma retórica quase hipnótica, como se cada dúvida minha fosse desmontada pela convicção inabalável de que estávamos destinados a ficar juntos. As promessas não se limitavam apenas ao campo afetivo. Aos poucos, ele começou a insinuar possibilidades de uma vida financeira partilhada, de negócios que poderiam ser feitos em conjunto, de investimentos que renderiam frutos para o futuro dos dois. No início, eu via isso como demonstração de confiança, como sinal de que ele realmente me enxergava como parte da sua vida em todas as dimensões, e não apenas como uma companheira para viagens românticas. Ele falava em estabilidade, em prosperidade, em construir algo sólido e duradouro, e eu, embriagada por suas palavras, via nisso uma espécie de consagração. Não era apenas amor que ele oferecia, era também segurança, parceria, a promessa de um futuro em que eu não estaria mais sozinha em nenhum sentido. Era difícil não se deixar levar. Depois de anos vivendo sem expectativas, sem planos que fossem além do imediato, eu me via sonhando outra vez. Imaginava como seria acordar ao lado dele, dividir a rotina, participar das viagens, acompanhar reuniões e depois voltar para casa juntos. Eu, que já tinha me conformado em envelhecer só, passava a acreditar que ainda podia escrever uma nova história, que o destino havia reservado para mim uma chance tardia, mas preciosa. Cada promessa dele era como uma fagulha acesa, em meio à escuridão da minha vida interior, e eu não percebia que, na verdade, era também uma cortina de fumaça, que escondia suas verdadeiras intenções. Houve uma noite em especial, em que percebi o quanto já estava entregue. Conversávamos sobre banalidades, até que ele disse, com uma naturalidade impressionante, que não via a hora de colocar uma aliança no meu dedo. A frase me desarmou, porque não veio acompanhada de uma declaração exagerada ou teatral. Foi dita como se fosse o passo lógico de uma história já escrita. Eu chorei naquela noite, sozinha diante da tela iluminada, com lágrimas que misturavam esperança e medo. Esperança de que pudesse ser verdade, medo de que fosse tarde demais para sonhar. Mas, em vez de recuar, eu me agarrei àquela promessa como quem se agarra a uma tábua no meio do oceano. O mais irônico é que, em algum canto da minha mente, havia sinais que eu insistia em ignorar. A perfeição dele era desconfiada demais. O alinhamento das nossas conversas parecia calculado em excesso. A rapidez com que falava de futuro soava quase ensaiada. Mas ainda assim, eu escolhia acreditar. Talvez por carência, talvez por ingenuidade, talvez porque, depois de tanto tempo sozinha, eu não queria desperdiçar a chance de me sentir desejada, amada, escolhida. E assim, sem perceber, fui me deixando enredar nas promessas que me envolviam como um manto macio, confortável, mas também perigoso, porque escondia as correntes que estavam prestes a se fechar sobre mim. Foi de maneira quase imperceptível que os primeiros pedidos começaram a surgir, como se fossem apenas extensões naturais de uma intimidade construída com paciência. Alexandre, sempre tão solícito e cuidadoso, soube plantar suas necessidades no terreno fértil da confiança que eu havia depositado nele. Não foi abrupto nem grosseiro. Não me pediu nada de imediato que pudesse soar ofensivo ou abusivo. Pelo contrário, ele trouxe o assunto como quem compartilha um pequeno contratempo da vida cotidiana, algo banal que qualquer casal enfrentaria se já estivesse dividindo o mesmo teto. A primeira vez que mencionou dinheiro foi quase casual, uma história envolta em detalhes que o tornavam convincente. Estava em uma viagem para fechar um contrato importante,
mas por um erro do banco seu cartão havia sido bloqueado e agora precisava resolver despesas urgentes para não perder um negócio milionário. As palavras vieram carregadas de frustração e até vergonha, como se confessar isso a mim fosse um fardo que ele não queria impor, mas que, por confiar, se sentia no direito de dividir. Minha reação inicial foi de surpresa. Nunca antes ele havia mencionado dificuldades financeiras. Pelo contrário, sempre se mostrara um homem de posses, dono de uma vida confortável. Aquela contradição deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas em vez disso, o modo como expôs sua vulnerabilidade me tocou profundamente. Ele, que sempre parecia inabalável, agora se mostrava humano, falível, sujeito a imprevistos. Isso em minha mente só reforçava a imagem de alguém real, não um personagem inventado. Foi assim que, sem perceber, comecei a considerar o pedido como algo natural. Ele não estava pedindo um presente, não estava explorando minha boa vontade. Era apenas uma questão temporária, algo que em poucos dias seria devolvido. Eu relutei. É verdade. Ainda havia dentro de mim uma voz discreta que questionava se aquilo fazia sentido. Mas Alexandre foi hábil em dissipar minhas dúvidas. Disse que entendia se eu não pudesse ajudar, que não queria me colocar em situação desconfortável, mas ao mesmo tempo me fez sentir que, se eu desse aquele passo, estaria mostrando que acreditava de fato no futuro que estávamos construindo juntos. E assim, o que era apenas um empréstimo pequeno transformou-se na minha mente em uma prova de confiança, quase um gesto de amor. Transferi o valor solicitado com mãos trêmulas, mas com o coração cheio da sensação de estar fazendo parte de algo maior, de estar finalmente dividindo responsabilidades com alguém. Depois desse primeiro episódio, as coisas voltaram ao normal, ou pelo menos assim parecia. Ele agradeceu com emoção. Jurou que jamais esqueceria o gesto e que aquilo só reforçava o quanto eu era especial. Dias depois, disse que já havia resolvido a questão com o banco, que em breve devolveria o dinheiro, e durante um tempo se esforçou para me afastar de qualquer desconfiança, inundando-me com ainda mais mensagens de carinho, promessas de futuro e atenção constante. Eu, encantada, convenci a mim mesma de que havia feito a coisa certa. Mas logo vieram novos pedidos, sempre camuflados em histórias plausíveis. Uma remessa de mercadorias que precisava ser liberada na alfândega, um imposto inesperado em outro país, uma taxa de hotel que não aceitava seu cartão internacional. Cada vez que um problema surgia, vinha acompanhado de uma explicação detalhada, de números, documentos digitalizados, até supostos comprovantes. Alexandre nunca deixava espaço para que eu pensasse que estava sendo enganada. Ao contrário, me envolvia em sua narrativa com tanta habilidade que eu passava a me sentir parte da solução. Era como se estivesse ajudando a consolidar nosso futuro, garantindo que, quando finalmente estivéssemos juntos, todas essas barreiras já estivessem superadas. O que me mantinha presa não era apenas o amor que eu acreditava sentir, mas também a lógica interna da história que ele construía. Cada pedido vinha acompanhado de promessas de restituição imediata. Cada ajuda era seguida de uma enxurrada de mensagens apaixonadas, de declarações de que eu era a mulher da vida dele, de que logo estaríamos juntos, e tudo isso faria sentido. Ele dizia que essas dificuldades eram apenas testes do destino, que ao superarmos juntos, sairíamos ainda mais fortes. E eu, tomada pela ilusão de que vivia um grande romance, aceitava. O que mais me impressionava era a maneira como Alexandre alternava fragilidade e firmeza. Num momento, mostrava-se desesperado, dizendo que precisava de mim mais do que nunca. No outro, recuperava a postura segura e me enchia de promessas sobre a vida que construiríamos. Essa oscilação criava em mim uma sensação estranha, como se eu fosse indispensável, como se minha presença, ainda que apenas virtual, fosse fundamental para que ele conseguisse atravessar os obstáculos. Em poucas semanas, eu já havia naturalizado a ideia de que um relacionamento podia, sim, começar assim, com amor declarado em mensagens e com apoio financeiro como prova de confiança. Foi nesse ponto que percebi que Alexandre já ocupava não apenas meu coração, mas também meu bolso. Eu, que sempre fui cuidadosa com meu dinheiro,
que construí uma carreira sólida e independência financeira justamente para não depender de ninguém, me via agora disposta a abrir mão de quantias consideráveis por um homem que eu sequer havia encontrado pessoalmente. E o mais assustador é que isso não me parecia um sacrifício, mas uma espécie de investimento emocional, uma aposta no futuro que ele pintava com tanta habilidade. Eu não percebia que, a cada transferência feita, a armadilha se fechava mais um pouco, e que, embora ainda não tivesse perdido tudo, já estava presa demais para recuar sem dor. Os primeiros pedidos disfarçados foram o prelúdio do que ainda viria. Naquele momento, eu acreditava estar apenas ajudando alguém que amava, mas, na verdade, já tinha atravessado a linha tênue entre a confiança e a manipulação, entre o romance e o golpe. E, sem saber, caminhava para o centro de uma teia construída com paciência e frieza, onde cada gesto meu era previsto, calculado e explorado. A transição entre o romance apaixonado e as primeiras conversas sobre investimentos foi tão sutil que, por um tempo, eu nem percebi que já havia cruzado uma linha que deveria ter permanecido intransponível. Alexandre começou a me falar de negócios com a mesma naturalidade com que antes descrevia jantares à luz de velas ou viagens a cidades distantes. Era como se o amor e o dinheiro estivessem entrelaçados em uma única narrativa, onde ambos caminhavam juntos para a construção de um futuro sólido. Ele dizia que não via sentido em esconder nada de mim, que se éramos realmente parceiros, então eu deveria conhecer tudo o que fazia parte da vida dele. E assim, pouco a pouco, passei a ouvir histórias sobre oportunidades exclusivas, investimentos seguros, negócios que renderiam cifras expressivas em questão de meses. No início, eu não via nada de errado em ouvir. Ele falava com tanta propriedade, com números e estatísticas na ponta da língua, que soava convincente. Contava sobre projetos de importação, sobre imóveis em cidades estratégicas, sobre companhias de tecnologia emergentes, sempre ressaltando que tinha contatos privilegiados que lhe permitiam entrar em empreendimentos antes que o mercado comum tivesse acesso. Eu ouvia aquilo como quem escuta uma aula fascinante, sentindo-me privilegiada por estar recebendo informações de alguém aparentemente tão experiente. Mais do que isso, sentia que Alexandre me colocava em um círculo íntimo, como se me desse acesso a um mundo reservado a poucos. Aos poucos, a conversa deixou de ser apenas sobre ele e passou a incluir o pronome nós. Ele falava em retornos que poderiam garantir nossa tranquilidade, em lucros que serviriam para financiar nossas viagens, em rendimentos que permitiriam construir uma casa em algum lugar paradisíaco. Era como se cada oportunidade fosse não apenas um negócio, mas uma promessa de vida compartilhada. Eu me deixava embalar por aquelas palavras, acreditando que finalmente havia encontrado não apenas um parceiro para o coração, mas também para os planos de vida, alguém com quem poderia construir não só memórias, mas também estabilidade. Quando vieram os primeiros convites para participar, não soaram como pedidos de ajuda, e sim como chances que ele me oferecia. Alexandre dizia que eu não precisava me preocupar, que qualquer quantia investida seria multiplicada rapidamente e retornaria a mim em pouco tempo. Não era ele quem pedia, era ele quem oferecia, como se estivesse me abrindo portas que, de outra forma, eu jamais conheceria. O tom era de exclusividade, de privilégio, e eu, lisonjeada, comecei a considerar a ideia de verdade. Eu lembrava das vezes em que trabalhei duro, em que guardei cada centavo para ter a independência que hoje possuía. Pensava em como sempre fui cautelosa, como nunca dei passos maiores do que minhas pernas. E, no entanto, ali estava eu, cogitando colocar parte das minhas economias em algo que sequer compreendia direito, apenas porque vinha embalado em palavras doces e promessas de amor. Alexandre sabia exatamente como costurar o discurso. Unia emoção e lógica de uma forma que me fazia acreditar que não era apenas o coração que me guiava, mas também a razão. Ele dizia que acreditava em mim, que via em mim não só a mulher que amava, mas também uma parceira inteligente, capaz de compreender os desafios e recompensas do mundo dos negócios. E eu, movida pelo desejo de corresponder àquela confiança, deixava de lado a cautela que me caracterizou a vida inteira. A primeira quantia que investi foi quase simbólica, uma espécie de teste. Ele me assegurou que em pouco tempo veria o retorno, e de fato,
Alguns dias depois, mostrou-me supostos comprovantes de lucro, gráficos que subiam, documentos que atestavam o crescimento do capital. Aquilo me tranquilizou, reforçando a ideia de que não havia nada de errado, de que era apenas um passo natural dentro de uma relação que misturava amor e parceria financeira. Com o tempo, as cifras começaram a crescer. Alexandre dizia que oportunidades maiores exigiam aportes maiores, mas também rendiam lucros mais expressivos. E eu, cada vez mais envolvida, fui cedendo. O romance já não estava separado do investimento. Um alimentava o outro. As declarações de amor vinham acompanhadas de planos financeiros. As promessas de viagens eram sustentadas por negócios que, segundo ele, dariam forma a esses sonhos. Eu acreditava estar construindo uma vida a dois em todas as esferas, sem perceber que, na verdade, estava sendo conduzida para um abismo cuidadosamente disfarçado de horizonte. Cada transferência que eu fazia era acompanhada de mensagens apaixonadas, de juras de que estávamos cada vez mais próximos, de que logo não haveria mais distância entre nós. E eu, iludida, achava que não estava apenas investindo dinheiro, mas também investindo em nós, no amor que acreditava ser real, na vida que julgava estar ao alcance das mãos. Era como se cada quantia enviada fosse um tijolo na casa que ele descrevia para o futuro, um gesto concreto que tornava nossos planos mais palpáveis. O que eu não via é que a cada passo me afastava mais da realidade e mergulhava mais fundo na teia que ele havia tecido com maestria. Aos poucos, comecei a perceber que Alexandre tinha uma habilidade impressionante de transformar qualquer resistência minha em mais uma prova de amor. Se eu hesitava diante de um valor maior, ele não insistia de imediato. Dizia que compreendia, que não queria me pressionar, mas deixava no ar a sensação de que, ao recusar, eu estaria também negando nossa história, duvidando dele, comprometendo o futuro que tanto descrevera. Era uma manipulação sutil, quase imperceptível, mas extremamente eficaz. E assim, entre palavras doces e promessas de riqueza compartilhada, eu me deixava arrastar, sem perceber que o romance já havia se tornado um contrato invisível, um pacto em que meu coração e minhas finanças estavam igualmente atados. Com o passar dos meses, as histórias de Alexandre começaram a revelar fissuras quase imperceptíveis, pequenas rachaduras na superfície polida que, se eu tivesse mantido a lucidez, teriam bastado para que eu enxergasse o que realmente se escondia por trás da máscara. No início, tudo parecia perfeitamente encaixado. Os negócios internacionais, os voos constantes, os hotéis de luxo, os jantares sofisticados. Mas aos poucos, as narrativas começaram a se repetir, como se fossem roteiros decorados. Havia noites em que ele dizia estar em uma reunião em Milão, e poucos dias depois, falava do mesmo encontro como se tivesse ocorrido em Zurique. As datas não batiam. As horas dos fusos pareciam trocadas. E, no entanto, eu preferia acreditar que eram lapsos de memória de um homem ocupado. Era nos detalhes cotidianos que a vida de mentira se denunciava mais claramente. Quando eu perguntava sobre algo banal, como o clima da cidade em que dizia estar, às vezes a resposta vinha imprecisa demais, genérica demais, como se tivesse sido extraída de um cartão postal. Em outras ocasiões, ele mostrava fotos de hotéis, vistas de janelas, pratos de restaurantes, mas havia nelas uma estranha uniformidade, como se fossem imagens retiradas de catálogos. Naquele momento, em vez de suspeitar, eu me deixava levar pela explicação mais confortável. Dizia a mim mesma que era apenas o jeito dele, que não tinha tempo para detalhes, que sua vida corrida não permitia pequenas exatidões. A realidade é que eu não queria enxergar. Aos poucos, porém, o encanto começou a se misturar com inquietação. Quando falávamos sobre um encontro presencial, ele sempre tinha uma justificativa pronta. Ora era um contrato inadiável, ora um problema com vistos, ora uma doença repentina em algum funcionário. Sempre havia um empecilho que, embora plausível, parecia surgir no último instante, como se o destino conspirasse contra nós. E eu, ainda apaixonada, aceitava, mesmo que cada adiamento fosse uma punhalada silenciosa. Eu sonhava com o momento de finalmente vê-lo, de confirmar com meus próprios olhos aquilo que meu coração já havia aceitado como verdade. Mas esse momento nunca chegava, apenas se afastava, como um horizonte que recua,
à medida que tentamos alcançá-lo. Foi então que percebi que nossa relação se sustentava quase exclusivamente em promessas. Promessas de viagens, de negócios, de encontros, de um futuro em comum. Mas quando eu olhava para o presente, o que havia de concreto eram apenas mensagens e transferências bancárias. A balança começava a se inclinar perigosamente para um lado que eu não queria admitir. O romance ardente que parecia ter transformado minha vida agora exibia sinais de desgaste. Não porque o sentimento tivesse diminuído, mas porque as inconsistências começavam a pesar demais. Um episódio em particular marcou o início do meu despertar. Alexandre me enviou uma foto de um jantar luxuoso em Nova York, dizendo que estava sozinho, pensando em mim. Alguns dias depois, em outra conversa, contou que naquele mesmo dia estivera em Lisboa, numa reunião com investidores. Era uma contradição gritante, impossível de ignorar. Quando questionei, ele riu e disse que havia confundido as datas, que sua vida era tão corrida que às vezes nem sabia em qual cidade estava. A resposta foi rápida, quase ensaiada, e eu, apesar da dúvida, acabei aceitando. Mas aquela fagulha ficou acesa, queimando no fundo da minha consciência, lembrando-me de que algo estava errado. Outro detalhe que começou a me incomodar foi a ausência de qualquer menção clara à família dele. Alexandre falava de viagens, de negócios, de amigos de longa data, mas nunca de pais, irmãos ou filhos. Sempre que eu tentava trazer o assunto, ele desviava com habilidade, mudava o tema, ou dizia que preferia não falar sobre certas dores do passado. Na minha ingenuidade, interpretei isso como sensibilidade, como uma ferida ainda aberta. Hoje sei que era apenas mais uma peça no teatro que ele encenava com perfeição. O mais cruel era que, mesmo diante das incoerências, ele continuava a ser atencioso e carinhoso, sempre pronto a me inundar com mensagens apaixonadas. Cada vez que eu ensaiava um distanciamento, ele percebia e redobrava os esforços para me reconquistar, enviando longos textos de madrugada, prometendo que tudo valeria a pena, que em breve estaríamos juntos e que eu não deveria duvidar. Era uma dança emocional exaustiva. Quando minha razão ameaçava me resgatar, ele me puxava de volta com juras de amor que me faziam esquecer das falhas. E assim, a vida de mentiras continuava, erguida sobre alicerces de manipulação e esperança. Eu vivia num estado de contradição permanente, entre a mulher madura e racional que sempre fui e a mulher apaixonada e crédula em que ele me transformara. As duas brigavam dentro de mim, mas a cada promessa dele era a segunda que vencia, arrastando-me mais fundo em um abismo que ainda não tinha forma definida, mas cujo vazio eu já começava a pressentir. Eu ainda não sabia, mas estava muito próxima de ver as máscaras caírem de uma vez por todas. Bastaria um detalhe, um descuido, para que o véu se rasgasse e eu enxergasse o que estava diante dos meus olhos desde o início. A vida de Alexandre não passava de um enredo cuidadosamente inventado, uma fantasia construída para me manter presa ao papel de vítima perfeita. Não existe dor mais amarga do que a de perceber que todo um mundo de afetos, planos e sonhos não passava de um teatro minuciosamente ensaiado. A descoberta não aconteceu de maneira abrupta, como um raio que parte o céu em duas metades, mas em etapas lentas, insidiosas, quase como uma doença que se instala sem sintomas até se revelar devastadora. Eu já havia colecionado algumas suspeitas, pequenas incoerências que preferia varrer para debaixo do tapete do meu coração, mas foi numa tarde aparentemente comum que a primeira fissura tornou-se uma rachadura irreversível. Lembro-me de que Alexandre havia dito estar em Singapura, em uma reunião que duraria horas, e que, portanto, não conseguiria falar comigo durante a tarde. Poucas horas depois, no entanto, recebi uma mensagem dele com o fuso horário de Portugal, como se tivesse se esquecido de ajustar um detalhe. Naquele instante, meu corpo inteiro estremeceu, e uma sensação gélida percorreu minha espinha. Foi a primeira vez que não consegui engolir a explicação que ele ofereceu. Um tropeço ensaiado de última hora, dizendo que havia feito uma escala inesperada. Eu, que até então aceitara cada justificativa, comecei a investigar por conta própria. Foi então que iniciei uma busca silenciosa. Vasculhei suas fotos mais antigas, observei meticulosamente cada detalhe, desde as roupas até as paisagens. Em uma delas,
A placa de um carro denunciava não a Europa que ele dizia estar, mas sim uma rua brasileira que eu conhecia. Meu coração acelerou. As mãos suaram. E ainda assim eu queria acreditar que poderia haver uma explicação. Mas quanto mais eu procurava, mais inconsistências surgiam, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a mostrar a imagem real por trás da moldura dourada. Decidi ir além. Peguei um dos documentos digitalizados que ele havia me mostrado como prova de um contrato internacional e fiz uma pesquisa rápida. Bastaram alguns minutos para descobrir que o logotipo da empresa era falsificado, copiado de um site público, e que o nome do suposto diretor que assinava não existia em lugar nenhum. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O romance que eu acreditava viver transformava-se em cinzas diante dos meus olhos, e ao mesmo tempo, o vazio deixado era preenchido por uma fúria crescente. Nos dias que se seguiram, passei a colecionar provas com a disciplina de uma investigadora. Guardei conversas, extratos bancários, prints de mensagens, fotos que agora revelavam detalhes comprometedores. A cada nova evidência, a figura de Alexandre ia se desfazendo, perdendo a aura de príncipe encantado e revelando a verdadeira face de um predador frio e calculista. E, no entanto, mesmo diante do óbvio, havia em mim um nó de resistência. Uma parte que ainda queria acreditar, que ainda buscava no tom de voz dele, nas palavras carinhosas, alguma fagulha de sinceridade. Era como se meu coração travasse uma guerra contra a razão, uma batalha em que eu mesma era ao mesmo tempo campo e combatente. O golpe começou a se tornar evidente de maneira irreversível quando tentei insistir em um encontro presencial. Eu havia sugerido viajar até o país onde ele dizia estar, mas sua reação foi quase histérica. Disse que não era seguro, que eu não deveria me expor, que em breve ele resolveria tudo e viria até mim. As desculpas soavam frágeis, desesperadas, como se de repente a máscara tivesse começado a rachar. E foi nesse momento que a última peça se encaixou. Eu já não tinha mais dúvidas. Alexandre nunca existira como eu o conhecia. Era um personagem, um fantasma digital, uma farsa habilmente encenada para me arrancar não apenas dinheiro, mas também a dignidade e os anos de vida que eu havia depositado nele. A dor da descoberta foi devastadora, mas ao mesmo tempo libertadora, porque, ao reconhecer o golpe, algo dentro de mim mudou. Eu deixei de ser apenas a vítima passiva, arrastada pela corrente, e comecei a me reposicionar como alguém que tinha escolhas a fazer. Não seria fácil, porque além da perda financeira, havia também o peso emocional, o luto por um amor que nunca existiu. Era como enterrar alguém que na verdade não havia nascido. Mas no meio dessa ruína, surgiu também uma centelha de raiva, um desejo de justiça, um impulso de virar o jogo. Recordo-me de ter passado noites sem dormir, revisitando cada conversa, cada detalhe, perguntando-me como não percebi antes, como pude me deixar enganar tão completamente. Mas essas perguntas não traziam consolo, apenas mais dor. O que começou a me dar forças foi a ideia de que, se eu havia sido enganada, não precisava permanecer no papel de enganada para sempre. Eu podia reagir. Eu podia transformar aquelas provas em armas. Eu podia derrubar o castelo de cartas que Alexandre havia erguido sobre minhas esperanças. A descoberta do golpe não foi apenas um choque, foi também um chamado à ação. Pela primeira vez em muito tempo senti que a passividade não era mais uma opção. Se ele havia investido tanto tempo em me manipular, eu agora investiria minha energia em expô-lo, em mostrar que por trás do charme e das promessas não havia nada além de um criminoso vulgar. E naquele instante, em meio à dor e à fúria, nasceu em mim uma nova versão de mim mesma, a mulher que não se deixaria mais calar, que não aceitaria mais viver sob o peso da ilusão, e que faria de cada lágrima derramada uma pedra atirada contra a mentira que me aprisionara. Eu ainda não sabia como seria o caminho, mas sabia que já não havia volta. O romance havia terminado, a máscara havia caído, e diante de mim só restava a verdade nua e crua. Eu havia sido vítima de um golpe, mas não seria apenas mais uma estatística. Eu faria dele o réu da própria armadilha. Depois que a verdade se revelou sem máscaras, eu poderia ter escolhido o caminho mais comum das vítimas: mergulhar no silêncio, apagar as mensagens, enterrar a vergonha
e tentar seguir em frente com a ferida escondida, como tantas outras fazem. Mas algo dentro de mim não permitiu. Talvez fosse a fúria de quem percebeu ter sido tratada como um joguete. Talvez fosse o orgulho ferido de uma mulher que construiu a vida inteira com as próprias mãos e agora se via reduzida à condição de presa ingênua. Ou talvez fosse apenas a sede de justiça, mais profunda do que a raiva, mais fria do que a dor. O fato é que decidi não ser apenas mais uma página descartada na longa lista de vítimas de Alexandre. Decidi que seria o ponto final da história dele, e que esse ponto final viria das minhas mãos. Não anunciei nada, não confrontei, não chorei diante dele. Pelo contrário, continuei a responder as mensagens como se ainda estivesse apaixonada, fingindo-me de crédula, mantendo o tom carinhoso que ele esperava. Enquanto isso, no silêncio do meu quarto, passei a montar uma teia própria. Cada print de conversa, cada transferência bancária, cada foto enviada, cada documento falsificado foi cuidadosamente armazenado em pastas digitais que eu nomeava com datas e títulos precisos. Eu, que havia sido seduzida por palavras de amor, agora alimentava minha vingança com a frieza da organização. Não era apenas um dossiê que eu montava, era uma espécie de espelho invertido. Se ele havia usado a mentira como arma, eu agora usaria a verdade. As noites passaram a ser de investigação. Aprendi a cruzar informações, a buscar imagens no mecanismo reverso de pesquisas, a comparar logotipos, a seguir rastros digitais que ele provavelmente acreditava invisíveis. Descobri que muitas das fotos que ele me enviara estavam disponíveis em bancos de imagens gratuitos, que os nomes citados em contratos inexistiam nos registros de empresas, que os endereços dos supostos escritórios eram prédios abandonados ou lojas comuns. Cada descoberta não apenas confirmava o golpe, mas me dava mais munição. E a cada nova peça encontrada, eu sentia crescer em mim uma calma quase vingativa, como a de um caçador que se esconde na mata sabendo que, mais cedo ou mais tarde, sua presa cairá na armadilha. A estratégia era simples: não deixar que ele suspeitasse do meu despertar. Eu precisava que Alexandre continuasse acreditando que ainda tinha poder sobre mim, que ainda me manipulava com promessas e desculpas. Só assim eu conseguiria tempo suficiente para reunir todas as provas necessárias. E assim o fiz. Respondia aos seus "Bom dia, meu amor" com palavras doces, enquanto ao mesmo tempo imprimia cópias dos extratos bancários para anexar a uma denúncia. Dizia que sentia sua falta, mas logo em seguida consultava fóruns de vítimas de estelionatários virtuais, encontrando histórias assustadoramente semelhantes à minha. Ele não era único, não era especial. Era apenas mais um nojo humano que repetia o mesmo script em mulheres diferentes, variando apenas cenários e detalhes. Quanto mais lia, mais percebia o padrão. Sempre o homem de negócios bem-sucedido. Sempre as viagens impossíveis de confirmar. Sempre os pedidos que começavam pequenos e cresciam em escala. Sempre a promessa de um futuro em comum para justificar o presente de exploração. E foi aí que compreendi algo ainda mais profundo. Eu não lutava apenas por mim, mas também por todas aquelas outras mulheres que, como eu, foram seduzidas, enganadas e descartadas. Minha denúncia não seria apenas um grito pessoal, mas também um ato de solidariedade silenciosa. Comecei a procurar contatos em órgãos de investigação, primeiro de forma tímida, depois com a firmeza de quem sabe que não tem mais nada a perder. A cada conversa com policiais e especialistas, eu aprendia a linguagem que deveria usar, os documentos que precisava reunir, os caminhos que poderiam levar ao rastreamento de contas e números. Era um universo novo para mim, mas eu o percorria com a mesma obstinação de quem se agarra à última corda antes de cair no abismo. E para minha surpresa, descobri que havia mais portas abertas do que eu imaginava. O mundo não era cego a esses crimes. Apenas estava cansado de vítimas que não tinham coragem de se levantar. Enquanto isso, Alexandre seguia seu papel com a mesma maestria de sempre. Continuava a falar de negócios, a lamentar supostos contratempos, a prometer encontros que jamais aconteceriam. Eu ouvia cada mentira com atenção redobrada, anotando, gravando, armazenando.
O silêncio tornou-se meu maior aliado. Era um contra-ataque que não fazia barulho, mas que avançava como um incêndio subterrâneo, devorando raízes, até que, no momento certo, explodiria na superfície. Havia noites em que me sentia exausta, em que a tristeza me puxava para baixo e me fazia questionar se valia a pena. Mas bastava lembrar das lágrimas que derramei ao perceber que fui usada. Bastava lembrar do dinheiro que desapareceu como fumaça. Bastava lembrar da humilhação de ter acreditado em alguém inexistente, para que a força retornasse. Eu não era mais a mulher que se apaixonara por mensagens doces. Eu agora era a mulher que preparava, passo a passo, o desmoronamento de um estelionatário. O contra-ataque não tinha pressa, porque eu sabia que a pressa seria inimiga da precisão. Preferia mover-me em silêncio, como quem arruma cada peça no tabuleiro de xadrez antes de dar o cheque-mate. E à medida que o dossiê crescia, à medida que as provas se empilhavam, eu já não sentia apenas raiva ou dor, mas também uma estranha sensação de poder. Alexandre achava que ainda me controlava, mas na verdade, era eu quem agora segurava as rédeas. Ele não sabia, mas cada mensagem enviada era apenas mais um tijolo no muro que se erguia em torno dele. E assim, sem alarde, eu me tornei sua sombra. Ele acreditava estar à frente, conduzindo a história, mas na verdade já caminhava para a armadilha que eu mesma havia preparado. E quando a hora chegasse, quando o silêncio se rompesse, eu faria questão de que o mundo inteiro soubesse quem ele realmente era. O dia em que decidi transformar silêncio em ação chegou como quem empurra uma porta que já estava entreaberta. Depois de semanas acumulando provas, de noites revisando mensagens e de dias conversando discretamente com autoridades, chegou o momento de colocar o plano em movimento. Não houve explosão cinematográfica, nem gritos de confronto, mas uma sucessão de passos calculados, meticulosos, cada um deles preparado para não deixar brechas. Eu já não era a mulher apaixonada que se deixava levar por palavras doces. Agora, eu era a investigadora silenciosa que conduzia um processo de desmascaramento. Quando finalmente levei todo o dossiê à delegacia especializada em crimes cibernéticos, senti uma mistura de alívio e de medo. Alívio por saber que não estava mais sozinha, que havia profissionais preparados para rastrear o que eu sozinha não poderia alcançar. Mas também medo, porque esse passo significava abrir mão da última sombra de ilusão. Ao entregar aquelas pastas digitais, ao assinar a denúncia formal, eu enterrava definitivamente qualquer resto da fantasia que ainda insistisse em sobreviver dentro de mim. Os investigadores foram claros. O caso não seria simples. Estelionatários virtuais trabalham em rede, mudam de identidade, operam com camadas de proteção que dificultam o rastreamento. Mas as provas que eu levei eram tão consistentes que despertaram neles não apenas interesse, mas também indignação. Eles me disseram que Alexandre não era apenas um homem, mas possivelmente parte de um esquema muito maior. Eu ouvi isso com uma sensação agridoce. Por um lado, a dor de saber que não havia nada de único na minha história, que eu não fora especial nem mesmo no engano. Por outro, o alívio de entender que não se tratava apenas de mim, mas de uma rede que precisava ser desfeita. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão invisível. Enquanto Alexandre seguia enviando mensagens, falando de novos negócios e até insinuando que precisaria de mais uma ajuda financeira para resolver o último obstáculo antes de nos vermos, eu respondia como sempre. Mas agora cada resposta minha era parte de uma estratégia coordenada. Eu era orientada a manter a comunicação para que os rastros digitais fossem acompanhados, e isso exigia uma frieza que eu não sabia que possuía. Enquanto digitava declarações de carinho que já não sentia, eu imaginava os agentes monitorando, registrando cada conexão, cada transação, cada pista que pudesse levar até a verdadeira identidade por trás da máscara. A queda começou de forma quase banal. Um bloqueio bancário, um alerta de movimentação suspeita, uma conta congelada em outro país. Alexandre começou a se mostrar mais ansioso, as mensagens mais curtas, os pedidos mais insistentes. Era como um animal encurralado, tentando encontrar saídas em um labirinto cujas paredes se estreitavam a cada dia. Ele não percebia, mas já estava sendo rastreado em múltiplos níveis.
E eu acompanhava, em silêncio, o fio que se desenrolava. A notícia da prisão não veio com pompa, mas com a voz firme de um investigador pelo telefone. Disseram-me que ele havia sido detido em uma operação conjunta, que não atuava sozinho, mas fazia parte de um grupo de estelionatários que exploravam mulheres em vários países. Suas identidades falsas eram múltiplas, mas a estrutura do golpe era sempre a mesma, repetida como um script. No momento em que ouvi isso, senti uma vertigem. Parte de mim queria gritar de raiva, parte queria chorar de alívio, mas o que prevaleceu foi um silêncio denso, pesado, como se eu tivesse assistido à queda de uma estátua que durante meses venerara, apenas para descobrir que era feita de argila. Logo vieram as manchetes nos jornais. Rede Internacional de Estelionatários é desarticulada, diziam os títulos. Entre as fotos divulgadas, reconheci o rosto que me fora apresentado como Alexandre, mas também outros nomes, outras histórias, outros disfarces. O homem que eu amei não existia. O que existia era um criminoso, um personagem moldado para seduzir, manipular e roubar. Ver aquele rosto exposto publicamente foi como uma faca que corta em 2 sentidos. A humilhação de saber que todos agora poderiam ligar minha história a um escândalo, mas também a vingança de ver a mentira arrancada à luz do dia. O mais curioso é que, mesmo diante de provas, parte de mim ainda buscava resquícios de humanidade. Olhava para as imagens da prisão e me perguntava se, em algum momento, ele havia sentido algo por mim, se uma única palavra dita fora verdadeira. Mas a resposta vinha com a frieza dos documentos e das investigações. Tudo era encenação. Tudo era parte de um mecanismo de exploração. Eu não passara de uma entre muitas. E ainda assim, naquele instante, percebi que minha vitória não estava em ter sido única, mas em ter reagido, em ter dado fim àquele ciclo. A queda do estelionatário não apagou minhas perdas. O dinheiro jamais retornaria por completo, e as cicatrizes emocionais não desapareceriam como fumaça. Mas havia algo que ninguém poderia tirar de mim, a consciência de que eu não me deixei destruir, de que transformei a dor em arma, de que não apenas sobrevivi ao golpe, mas participei ativamente da ruína de quem tentou me destruir. E no fundo, essa certeza valia mais do que qualquer restituição material. Naquele dia, ao desligar o telefone com a notícia da prisão, sentei-me sozinha em minha sala. O mesmo espaço que meses antes fora cenário de lágrimas e ilusões, agora se tornava o palco de um silêncio diferente. Não mais o silêncio da solidão, mas o silêncio da vitória. Um silêncio carregado da sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha retomado o controle da minha própria vida. Quando as portas da ilusão finalmente se fecharam e a realidade me encarou sem disfarces, eu me vi diante de um vazio que parecia impossível de preencher. O golpe não havia sido apenas financeiro, mas sobretudo emocional. Era como se tivessem arrancado de mim não apenas uma quantia de dinheiro, mas também meses da minha vida, sonhos, esperanças e até mesmo a fé que eu tinha na possibilidade de ser amada novamente. Nos primeiros dias após a queda de Alexandre, chorei de uma maneira silenciosa e pesada, não pelo homem em si, que afinal nunca existira, mas pela mulher que eu havia me tornado nesse processo. Crédula, vulnerável, disposta a abrir mão da prudência que sempre fora meu escudo. Doía mais me encarar no espelho do que lembrar das palavras dele. Mas o tempo, que tantas vezes é carrasco, começou também a me devolver algo que eu pensava ter perdido para sempre: a clareza. Percebi que viver a dor era necessário, mas que permanecer nela seria como prolongar o triunfo dele sobre mim. Alexandre, ou o nome que quer que tivesse de verdade, já não tinha mais controle sobre meus dias. Sua prisão havia revelado a farsa, e eu não tinha o direito de continuar prisioneira de um fantasma. Foi nesse instante que uma decisão íntima se formou dentro de mim. Eu não seria apenas a mulher que caiu em um golpe. Eu seria a mulher que transformou a própria queda em trampolim. A dor que me esmagava seria o mesmo peso que eu usaria para fortalecer meus músculos emocionais. Comecei devagar. Primeiro, contando a história para pessoas próximas, não como um pedido de consolo, mas como uma afirmação de coragem. Vi nos olhos delas a surpresa, a pena, em alguns até mesmo o julgamento,
mas também percebi que, ao narrar o que vivi, tirava das sombras algo que poderia servir de alerta. A cada relato, a vergonha diminuía, e em seu lugar surgia algo novo, a sensação de que minha voz podia impedir outras mulheres de passarem pelo mesmo. Depois, aceitei convites para dar entrevistas a jornais locais, e pela primeira vez contei diante de câmeras como havia sido seduzida, enganada e, por fim, como havia reagido. Não usei máscaras, não escondi fragilidades. Falei como alguém que enfrentou a tormenta e sobreviveu, ainda que molhada, ainda que machucada. As reações foram muitas. Algumas mulheres escreveram para mim em particular, dizendo que também tinham sido vítimas de golpes semelhantes, mas que nunca tiveram coragem de admitir. Outras agradeceram por eu ter falado em voz alta aquilo que tantas escondiam em silêncio. Foi aí que compreendi. Minha história, por mais dolorosa que tivesse sido, não era apenas minha. Era parte de um tecido maior, um fenômeno que se alimentava justamente da vergonha e do silêncio das vítimas. E se eu tinha sido enganada, poderia pelo menos transformar isso em arma, quebrando a corrente que sustentava aqueles predadores. Com o tempo, voltei a ocupar minha vida cotidiana com mais serenidade. Redescobri prazeres simples que antes negligenciava. Caminhadas no parque, leituras que me transportavam sem risco, encontros com amigos em cafés pequenos e acolhedores. Descobri também uma nova forma de autocuidado, não apenas físico, mas emocional. Passei a tratar minhas cicatrizes como medalhas, lembranças de uma guerra vencida. Não havia mais espaço para a ingenuidade, mas também não havia lugar para o endurecimento cínico. Eu aprendi que a confiança não é fraqueza, mas precisa ser acompanhada de vigilância. Aprendi que o amor pode nascer em qualquer idade, mas que antes de ser entregue ao outro, precisa estar solidificado em nós mesmos. Não nego que houve momentos em que me senti tentada a fechar de vez as portas do coração, a acreditar que nunca mais seria possível confiar em alguém. Mas logo entendi que esse seria o verdadeiro triunfo do golpe. Não o dinheiro que levei anos para conquistar e que se evaporou, mas a destruição da minha capacidade de acreditar. Não dei esse poder a ele. Decidi que ainda acreditaria, que ainda poderia sonhar, mas com olhos mais atentos, com uma voz interna mais firme, com uma consciência que não se deixa levar apenas por promessas e imagens. Talvez a maior vitória não tenha sido ver Alexandre e sua rede sendo desmascarados, mas sim o fato de eu ter sobrevivido sem me despedaçar por dentro. Eu havia atravessado o fogo e, mesmo chamuscada, saí inteira. Não voltei a ser a mesma mulher de antes, e isso é bom. Porque a mulher de antes era vulnerável na ingenuidade. A de agora é vulnerável na humanidade, mas forte na lucidez. Não carrego mais o peso da vergonha, porque compreendi que ser enganada não é sinônimo de ser fraca. O que define nossa força não é a queda, mas o que fazemos depois dela. Hoje, quando olho para trás, vejo não apenas um golpe, mas uma transformação. Vejo a solidão que me empurrou para os braços virtuais de um estelionatário, mas também vejo a mesma solidão transformada em combustível para a minha voz. Vejo as lágrimas derramadas diante da tela, mas também os olhos firmes com que encaro outras mulheres para dizer: cuidado, aprendam com a minha história. Vejo o dinheiro perdido, mas também vejo a força ganha, a clareza conquistada, a dignidade preservada. Não escolhi viver essa história, mas escolhi como sair dela. E ao escolher, descobri que a dor pode ser um mestre cruel, mas também é capaz de forjar mulheres mais fortes do que jamais imaginaram ser. O que antes foi apenas sofrimento agora é também um marco de vitória, porque eu não fui apenas enganada, eu derrubei o golpe. E hoje, quando caminho pelas ruas, já não me vejo como vítima, mas como sobrevivente. Uma sobrevivente que sabe, com todas as cicatrizes que carrega, que nunca mais será enganada da mesma forma.